Olá pessoal, Joca aqui, criador do 4 Mundo, e hoje vim até vocês de novo nesse formato antigo de vídeo, mas é para trazer uma atualização rápida aqui para vocês sobre Dragon Age The Veilguard. Então, a gente lançou um vídeo esses dias atrás mostrando que Dragon Age tem menos jogadores simultâneos, muito menos jogadores simultâneos que outros jogos do gênero, como por exemplo Black Myth Sun Wukong, que bateu a casa dos 2 milhões, como por exemplo Elden Ring, que bateu a casa do 1 milhão de jogadores simultâneos, e Baldur's Gate, que ficou muito próximo de bater 1 milhão de jogadores simultâneos. A gente mostrou até que Dragon Age ficou abaixo de Stardew Valley, RPG que roda até em celular, que é um RPG de fazendinha. É muito bom, mas roda em celular, cara, tem um único desenvolvedor. Stardew Valley teve 236 mil jogadores simultâneos e Dragon Age Veilguard apenas 89 mil. E aí, 89 mil é um número ruim? Depende do quanto o jogo custou. E eu trouxe a informação que o jogo havia custado 250 milhões de dólares. E aí, os lacrolas vieram em peso nos comentários dizer que esses números não eram oficiais. E, gente, esses números não são oficiais. A maior parte dos números que a gente tem sobre o quanto um filme custou, eles são especulações de pessoas, jornalistas, especialistas da indústria. Ou pessoas da área da comunicação, como eu, que estão ali criando especulações. Mas essas especulações precisam ter lastro em algum número, alguma informação, alguma declaração dos desenvolvedores. E acontece que recentemente o Colin Moriarty, ou Colin Moriarty, que ele é do podcast Secret Symbols, que é muito famoso lá na gringa, ele afirmou que ele teve uma conversa ali com um dos desenvolvedores de um outro game chamado Concord, aquele game que recentemente teve seus servidores fechados por conta do flop retumbante que ele foi. Segundo essa entrevista, Concord, que passou 10 anos em desenvolvimento para ser um jogo online de serviço, teria custado 400 milhões de dólares, cara, quase $500 milhão. E agora, você sabe qual outro jogo passou 10 anos em desenvolvimento, chegou a ser cogitado como um jogo de serviço e terminou lançado como um RPG single player? Sim, exatamente. Dragon Age The Veilguard. Então é claro, pessoal, não há números oficiais sobre os custos de Dragon Age The Veilguard, mas as especulações encontradas na internet circulam entre 200 a 250 milhões de dólares. Como não temos números oficiais, a gente acaba trabalhando com esses números que a gente tem, são especulações. É claro, sem contar também quanto que foi gasto no desenvolvimento de Dragon Age The Dreadwolf, que seria a primeira versão do jogo. Essa que eu acabei de citar, que seria um jogo online de serviço e tal, e que foi abandonado em 2021. Nós nunca vamos ter acesso a números desses games, nem poder fazer estimativa, porque ele nunca foi lançado, nunca teve número de jogadores simultâneos, nós não podemos imaginar quanto foi gastado nisso. Então 250 milhões de dólares seria, de 200 a 250 milhões de dólares, seria o valor apenas de Dragon Age The Veilguard, sem o custo de desenvolvimento de Dragon Age Dreadwolf, que foi cancelado lá em 2021. Bom, se esse valor de 250 milhões de dólares estiver correto, então Dragon Age The Veilguard teria que vender pelo menos 3 milhões e 125 mil cópias só da versão de luxo, da versão deluxe, para simplesmente se pagar, terminar no 0 a 0, porque a versão Deluxe está saindo por $80 lá nos Estados Unidos. Só fazer a conta, 250 milhões dividido por $80 vai dar igual a 3 milhões e 125 mil. Porém, gente, se formos contar os números da Steam, Dragon Age The Veilguard, como eu falei antes, estreou com apenas 89 mil jogadores simultâneos, e um número que logo caiu ali para casa de 50 mil. Mesmo se fôssemos muito otimistas e fizéssemos de conta, assim, no mundo da fantasia, que todos esses 89 mil jogadores simultâneos da Steam compraram a versão Deluxe do game a $80, isso ainda assim daria um total de 7 milhões e 120 mil dólares, ou seja, 242 milhões 880 mil dólares a menos do que o jogo precisa para apenas se pagar. Ah, Joca, mas o jogo vai vender mais nos consoles, ele vende mais. Tranquilo, mas quanto mais? 2 vezes mais? 3, 4, 5, 7, 10 vezes mais? Teria que ser um número muito expressivo, porque a tendência é que realmente venda um pouco mais nos consoles, mas não chega a ser o quíntuplo, sextuplo, 10 vezes mais. Não chega tanto. Se um jogo teve
mau desempenho na Steam, ele tem a tendência a ter um mau desempenho nos consoles também. E gente, para lucrar, não tô falando mais de se pagar, para lucrar, Dragon Age precisaria vender pelo menos 6 milhões de unidades só da versão Deluxe, só da versão de luxo, que hoje, no dia de 12 de novembro de 2024, com o dólar a R$ 5,79, essa versão Deluxe sairia no Brasil por R$ 463,20, um preço bem salgado, cara. E para se pagar vendendo apenas o jogo base, que está custando $60 lá na gringa, Dragon Age teria que vender mais de 4 milhões de cópias, cara. E isso eu tô falando só para se pagar. 4 milhões de cópias do jogo base seria apenas para se pagar. Então, se nós formos ver bem, para lucrar mesmo, para lucrar, considerando que a grande maioria das pessoas, bem na real, compra a versão base do jogo, não a versão de luxo, tá? Dragon Age precisaria vender entre 8 milhões a 10 milhões de cópias, cara. Isso antes do ano que vem, porque daí vira o ano, aí a tendência é que o preço dos games caia após aquele período de lançamento, porque vão vir novos games, novos lançamentos, e aí Dragon Age vai ser notícia velha, vai ser notícia requentada. E para piorar, notícias de pedidos massivos de reembolso após o lançamento do game. E gente, por mais que esses números não sejam oficiais, que eu citei aqui, pense bem, Dragon Age é um jogo de nova geração, ele é um jogo com um AAA, que se fala assim, ele é de uma franquia gigantesca dentro dos games. Com certeza, cara, você não faz um jogo desse com 10 milhões de dólares. Você não faz um jogo desse com 5 milhões de dólares. Ainda mais uma desenvolvedora do tamanho da EA, ainda mais uma desenvolvedora do tamanho da BioWare. É impossível, cara, sejam valores baixos para o desenvolvimento desse game. Então, mesmo que não sejam números oficiais, com certeza são números gritantes que, embora a gente não tenha acesso, podemos sim fazer especulações. Enfim, pessoal, Dragon Age Veilguard é flop ou é sucesso? Com base nisso tudo que eu expus, o que você acha? Deixa nos comentários, tá? Além disso, clica no sininho, clica no subscribe e cola com a gente, que vocês sabem que a 4 Mundo é o canal mais nerdola do Brasil. Até a próxima, meus consagrados, e fiquem com Deus.